Nós vamos abrir a palavra enquanto chega aí na sua mão o estudo em Êxodo, capítulo 4. Eu vou entrar, vamos passar já nosso estudo, para poder liberar vocês um pouco mais cedo também, por causa dessa chuvinha. Alguns dependem do ônibus, de chegar até o ponto do ônibus, enfim, um pouco de transtorno, né? Mas graças a Deus pela chuva, tomara que ela continue caindo, né? Êxodo capítulo 4, vamos continuar no nosso objetivo do estudo de Êxodo. Estamos caminhando aí, junto com o povo de Israel, que começou com Abraão, em Gênesis 12, um homem que atendeu o chamado de Deus, obedeceu e saiu em obediência da sua terra, debaixo das promessas de Deus. Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação, multiplicar a sua descendência. Deus prometeu a Abraão dar a ele um lugar, prometeu a ele um espaço geográfico e prometeu a ele que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Abraão partiu e aí começa a história do povo chamado povo de Deus, o povo de Israel. E esse povo agora, conforme o primeiro capítulo de Êxodo, cresceu muito. E eles agora estão no Egito como escravos daquela grande nação, maior e mais desenvolvida nação daquele tempo, era o Egito, e o povo de Israel está aqui servindo como escravos, era mão de obra para a construção daquela nação, daquela grande nação, aquele império, o Egito. E então, esse povo, depois de mais ou menos 400 anos debaixo da escravidão, esse povo sofrendo muito, a Bíblia, a palavra nos diz que Deus ouviu o clamor desse povo, Deus ouviu as orações, o clamor dos filhos de Israel chegaram até o trono de Deus. Deus viu a opressão que o povo estava sofrendo, e então Deus começa um processo de libertação. E para esse processo de libertação, Deus chama Moisés. Nós conhecemos um pouco da história dele, vimos desde o seu nascimento. Moisés, a história de Moisés é uma história da providência divina, porque Moisés seria morto, segundo o decreto de Faraó, mas ele foi preservado. Encontrado pela filha de Faraó, Moisés é criado, é educado pela sua mãe, depois é levado para o palácio, educado também no palácio, no Egito, chamado também, considerado como filho da filha de Faraó. Moisés cresce, se desenvolve, torna-se um homem poderoso, a Bíblia diz, Moisés tornou-se um homem poderoso ali no Egito, um homem educado, bem formado. Então Moisés um dia sai e percebe o seu povo sendo oprimido, e aquilo mexeu muito com Moisés. Moisés sai em defesa do seu povo, e por causa disso, daquele ímpeto, Moisés acaba matando um egípcio, por defender o seu povo. Esse assassinato chega aos ouvidos do rei, que manda que perseguissem a Moisés, e Moisés sabia que se o encontrasse, ele seria morto também. Moisés então foge. Mas antes disso, um episódio interessante é que logo depois desse assassinato, Moisés esconde o corpo do egípcio na areia, e no outro dia Moisés sai de novo e percebe dois irmãos brigando, dois hebreus brigando. E Moisés então vai interferir. Por que vocês estão brigando, sendo irmãos,
E eles disseram: quem é você para nos chamar a atenção? Você matou o egípcio, e do jeito que você matou ele, você vai matar a gente também? Então o próprio povo, que Moisés saiu da defesa, agora se volta contra ele. Moisés então se vê numa situação muito difícil e foge para a terra de Midian. E ali em Midian, Moisés, curtindo, né, o seu fracasso, Moisés vai percebendo aos poucos que a mão de Deus estava sobre ele ali também. Ele encontra uma família que o acolhe, e mais tarde Jetro se torna seu sogro, né? Acolhe Moisés, dá a ele a sua filha em casamento, e Moisés ali tem um filho, seu primeiro filho, e Moisés passou 40 anos ali servindo seu sogro no deserto e pastoreando o rebanho de seu sogro. Moisés agora está com 80 anos, 40 anos no Egito, e depois 40 anos na terra de Midian, em fuga, fugindo, 80 anos. E num belo dia, Deus aparece a Moisés. Moisés vai apacentar o rebanho, e ele vê de longe uma sarça, um arbusto pequeno, que estava em chamas, mas uma coisa chamou a atenção dele: o arbusto estava pegando fogo, mas não se consumia. E Moisés chegou próximo do arbusto, e então ali Deus fala com Moisés, e chama Moisés, dizendo para Moisés que ele seria enviado para libertar o seu povo. E quando Moisés, então, ele tem aquela experiência tremenda com Deus ali, Moisés tem uma reação diferente. Não parece o Moisés de 40 anos atrás. Porque o Moisés de 40 anos atrás era impetuoso. Mas esse Moisés não, agora ele está com medo. E é exatamente esse ponto que nós paramos. Nesse diálogo de Deus com Moisés. Quando Deus chama Moisés e envia Moisés para ser o libertador do seu povo. Nós estamos exatamente nisso. Parte desse diálogo está no capítulo 3, e parte desse diálogo está no capítulo 4. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 4. Então vamos ver um pouco desse diálogo, né? O diálogo começou no capítulo 3, quando Moisés fez a primeira objeção a Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, vem que eu vou te enviar a Faraó, para que você tire o meu povo do Egito. E Moisés então diz para Deus em resposta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então a primeira pergunta de Moisés, a primeira indagação, falou: Senhor, quem sou eu para uma obra desse tamanho? Moisés está vivendo um conflito agora. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Um homem que não tem o crédito do Egito, um homem que também não tem o crédito do povo, do meu próprio povo, e o Senhor está me enviando para essa tarefa, quem sou eu? Moisés aqui tem uma crise muito grande, né? E Deus então lhe responde: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés diz assim para Deus: Deus, bom, primeiro quem sou eu? Agora quem é o Senhor para me enviar? Olha as perguntas de Moisés. Quem sou eu? E agora quem é o Senhor para dizer que eu serei usado para tirar esse povo? Quem é o Senhor? Eu vou chegar diante do meu povo e vou dizer assim: Deus me mandou. E eles vão dizer: quem é o seu Deus? Que Deus é esse que te mandou? Moisés tem duas perguntas. Primeiro, quem sou eu? Depois, quem é Deus? Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O povo do Egito e o povo judeu também estavam acostumados com deuses que tinham nomes. Então Deus falou assim: o meu nome é esse, eu sou o que sou. Eu sou o começo, eu sou o meio, eu sou o fim.
Eu sou o Deus autoexistente, eu não dependo de nada. Nessa simples frase, eu sou o que sou, Deus comunica a Moisés um traço, uma parte do seu caráter, que era alguma coisa nova para Moisés. Era alguma coisa nova. Eu sou o que sou. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele continuou trabalhando com Moisés, apesar das indagações de Moisés, né? E o versículo 15, na tentativa de ajudar a Moisés, de tirar Moisés do medo, Deus falou para ele: Moisés, primeiro você vai dizer que o eu sou te enviou. Segundo, Moisés, quem está te enviando é o mesmo Deus do passado, é o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Deus que você aprendeu ouvindo da sua mãe. Eu tenho uma história de relacionamento com os seus antepassados, Moisés. É isso que você tem que dizer para eles. Então Deus, nesse diálogo com Moisés, no capítulo 3, Ele ofereceu a Moisés 4 coisas, inicialmente. Primeiro Ele disse a Moisés: Moisés, você tem uma missão, e a sua missão é clara. Tira o meu povo do Egito. Eu não sou Deus de confusão, eu tenho uma missão para você, é clara. Você vai tirar o meu povo do Egito. Ainda que fosse uma missão muito grande, mas Moisés entendeu que Deus estava chamando ele para isso. Deus não deixou nada na confusão. Segundo, Deus ofereceu a sua presença. Falou: Moisés, eu vou contigo. Você não vai sozinho. E aí que nós colocamos no nosso estudo aí, uma frase que eu achei muito interessante, na introdução aí da sua folha. Moisés não merecia o que Deus vai lhe dar, para ele lidar com medo. Mas, quando nós estamos com medo, o importante não é a tarefa ou o objetivo, mas é quem está do nosso lado, para nos levar àquele objetivo. Amém? Isso é muito bonito, não é, gente? Profundo, bonito, cheio de verdade. Se nós formos pensar bem, a tarefa que Deus deu a nós é uma tarefa muito grande, como igreja. E se a gente começar a pensar no tamanho dessa tarefa, a gente desiste. Então, o que Deus fez com Moisés foi tirar os olhos da tarefa e lembrar de quem estava ao seu lado para cumprir aquela tarefa. Sozinho, Moisés não tinha chance. Eu também, nem você, nenhum de nós. Mas agora, com Deus ao lado de Moisés, ele teria todas as chances. É isso que Deus está querendo fazer com Moisés, tirá-lo do medo. O medo estava dominando Moisés. Acho que todos nós já passamos por algum momento assim de medo, né? Diante de uma prova, diante de um exame difícil. A Célia estava contando para mim aqui do medo do sermão de prova. Né, Célia? Fica toda dura, né? A gente nem lembra o que falou, né? Na escola de teologia você tem lá um momento em que você é avaliado no seu estudo, no seu sermão. E aí você vai pregar e as pessoas vão ficar observando e avaliando. Naquela hora, meu amigo, você gela dos pés à cabeça. Tem muita gente que tem verdadeira fobia com o microfone, né? Você dá um microfone na mão dele, ele já entra em pânico. Tem que falar alguma coisa na frente, já entra em pânico. Agora, ainda mais você sabendo que alguém vai anotar todos os seus erros e depois vai te dar uma nota. Né? Ah, você deveria ter falado isso, você não falou. Você deveria ter falado isso. Por que você falou isso? Está errado. Você não pode falar isso, né, Célio? Eles anotam até a respiração onde não deve respirar, né? Então, nós já vivemos essa situação de medo e vamos viver o resto da nossa vida. Medo. Isso faz parte da nossa vida. Aliás, os psicólogos dizem, graças a Deus pelo medo, porque se a gente não tivesse medo, nós já teríamos feito muita coisa maluca pela vida, né? Porque você tem medo, você não faz uma ultrapassagem forçada. Porque você tem medo, você não vai mexer nos fios descascados de qualquer jeito. Né? Você toma uma série de precauções. Graças a Deus pelo medo. Mas o medo, quando passa de certo ponto, aí ele é negativo. E Moisés estava aqui debaixo desse medo. Por causa do fracasso
Moisés agora está debaixo do medo. E Deus então está trabalhando com Moisés. Gente, é incrível a gente observar a psicologia de Deus. É incrível como Deus respeita os nossos sentimentos e Ele trata conosco. Deus podia ter falado com Moisés: Moisés, eu estou te mandando e pronto, e acabou. Você levanta daí e vai. Porque se você não for, eu vou colocar uma doença em você, ou vai cair um raio em você, você vai e pronto. Mas Deus nunca faz isso. Ele levou em conta a humanidade de Moisés. Falou: Moisés, vamos devagar, né? Primeiro, pensa em quem eu sou. Pensa primeiro na sua missão. Segundo, pensa em quem eu sou. Fique sabendo que eu estou do seu lado, você não está sozinho. Né? E ainda assim, irmãos, Moisés não está disposto a ir. Moisés, quem teve essa ideia bonita de apagar isso aí? Está um barulho? Acho que não precisa disso não, pode apagar. Obrigado, não precisa apagar não, o calor de meia hora não vai matar a gente. Então, apesar desse trabalho de Deus com Moisés, dessa paciência de Deus, Moisés falou: não vou não. E aí a gente entra no capítulo 4. Vamos ler um pouquinho do capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão na minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Na mão. Respondeu-lhe: um bordão. Então ele lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão ainda na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento,
e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Amém? Então, vamos seguindo o raciocínio. Primeira coisa, Deus, quem sou eu? Segunda coisa, agora, quem é o Senhor? Eles vão me perguntar, quem é esse Deus que te enviou? Todas essas indagações e relutâncias, Deus respondeu, com muita paciência. Agora Moisés tem uma terceira e última objeção. Eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então agora Deus concede a Moisés poderes. Deus concede a Moisés poderes para que ele saísse daquela situação de medo e finalmente se colocasse em confiança nas mãos de Deus. E como que Deus trabalhou isso na vida de Moisés? Primeiramente, Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, o que é isso que você tem na mão? E ele disse, Senhor, eu tenho um bordão, uma vara. Então Deus manda que Moisés jogasse aquela vara no chão, e aquela vara iria se transformar numa serpente. Por que Deus transformou a vara justamente em serpente? Qual é o significado disso? Será que poderia ter sido qualquer outro animal? Por que a serpente? Por que a serpente? Os estudiosos acreditam, e aí tem um aspecto cultural muito forte. A serpente era considerada um deus para os egípcios. Os egípcios tinham muitos deuses. A serpente era um dos deuses mais temidos. E os magos egípcios eram habituados nas suas mágicas perante o rei e no seu dia a dia lá, eles eram acostumados a lidar com serpentes e hipnotizar as serpentes. E aquelas serpentes, uma vez que estavam dominadas pela magia, pela mágica deles, eles pegavam aquela serpente pela cauda durante um certo tempo. E depois eles colocavam a serpente novamente de volta. Eu estava assistindo um programa na TV há pouco tempo, na Discovery, e vi que até hoje alguns indianos fazem isso. Eles pegam a serpente pela cauda, e eu achei aquilo uma loucura, né? Aquelas serpentes naja, super venenosas, eles brincam com ela o tempo todo e provocam. E de repente ele vai por trás dela e pega ela pela cauda, estica ela e fica assim, né, brincando com ela. Depois as pessoas colocam dinheiro lá para ele. Então era mais ou menos isso que os magos costumavam fazer. Ao mesmo tempo que a serpente era um deus temido, os magos mostravam determinado poder, e com isso eles ganhavam ali a autoridade que eles precisavam para fazer seus milagres. Outra aplicação seria que a serpente, desde o começo, ela tem esse aspecto, né, de ser oposição. Né? O diabo se levanta contra a obra de Deus. E o fato de Moisés pegar a serpente pela cauda simbolizaria o domínio de Deus sobre o serpente. Já existe uma terceira corrente de interpretação, que eu acho essa um pouco mais difícil, que é o fato de que essa serpente pode representar a Jesus, porque num dado momento os hebreus no deserto ficam doentes, então Deus manda que ele erguesse uma serpente no deserto, e quem olhasse para aquela serpente seria salvo. Então, alguns atribuem isso também à serpente que salva como um tipo de Cristo. Mas eu acho que aí a gente já sai um pouco força um pouco o texto. De qualquer forma, o que é certo aqui é que Deus está dando a Moisés condições para ele fazer algo sobrenatural, a fim de que o seu ministério pudesse ser reconhecido. Deus está autenticando o ministério de Moisés com poderes. Isso é certo, né? Pois não, Tiago?
Por quê? Ah, sim, isso é mais para frente. Isso o Tiago já está fazendo uma referência à serpente de Moisés que engoliu as outras, sem dúvida nenhuma, para mostrar o poder de Deus através de Moisés. Para mostrar que o Deus de Moisés era o Deus mais forte e superior aos deuses do egípcios. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Então, a questão toda aqui, queridos, que é o fundamental para nós, é o tratamento que Deus concede a Moisés, no sentido de levar Moisés, levar Moisés até aquele ponto que Deus queria que ele estivesse. A paciência de Deus. E nesse último momento, Moisés faz uma objeção e Deus, mais uma vez, se mostra paciente, dando a Moisés poderes. O primeiro poder foi em relação à serpente. E o segundo sinal? O segundo sinal foi a mão leprosa. Também esse sinal tem um significado cultural e religioso muito forte. A Bíblia toda fala da lepra como uma doença incurável e que significava o pecado, né? Que o homem não podia lidar com ele, só Deus. No Novo Testamento, Jesus aparece curando leprosos, coisa que era impossível aos olhos dos homens, mas Jesus fez. Jesus, inclusive, toca no leproso. Então, agora, nós acreditamos que aqui em Moisés, o significado é o mesmo. É Deus mostrando o seu poder sobre a morte, sobre a vida. É Deus mostrando o seu poder sobre as coisas do interior, né? Sobre as coisas do interior. Inclusive, isso deveria chamar a atenção de Moisés demais, né? Porque Deus está dizendo, Moisés, eu sou capaz de transformar, eu sou capaz de mudar o interior de qualquer pessoa. Eu sou capaz de curar uma lepra, então eu sou capaz de lidar com todos os problemas. Então, novamente, esse segundo sinal, ele vem mostrar nada mais, nada menos que o poder de Deus sobre algo que os egípcios não tinham nenhum poder. Então, Deus está mostrando assim, eu sou o Deus superior aos deuses do egípcios. O que está havendo aqui é uma confrontação entre Deus e, na verdade, o maligno, né? Terceiro sinal. Neste sinal, o aviso para Faraó é intensificado. Você vê que foi gradativo, né? Deus falou, eu vou te dar o primeiro sinal. Se não acreditarem, você faz o segundo. E aí, se não acreditar, você faz o terceiro. E último, qual que era o terceiro? O Nilo. O rio Nilo era a base da vida religiosa e física do Egito. Tudo vinha do Nilo. O Egito se desenvolveu às margens do Nilo. O Nilo era o sinal de sobrevivência do Egito, né? Todo o poder do Egito estava muito ligado ao Nilo. Então, agora, ao transformar a água em sangue, Deus estava revelando o seu poder sobre a fonte de vida do Egito e de todos os seus deuses. O Nilo também era um deus para o Egito. E o Deus mais poderoso, porque o Nilo era a fonte de vida. Então, Deus agora mostra o seu poder sobre o Deus mais respeitado do Egito e mais temido, que era o Nilo. 3 sinais, 3 manifestações do poder de Deus que deveriam acompanhar a vida de Moisés. E todas elas feitas com o objetivo de que Moisés saísse do medo. Moisés deixasse o seu medo e começasse a, de fato, confiar em Deus e servir a Deus como ele queria. Por último, Moisés ainda faz mais uma objeção. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A última objeção a Moisés, ele apela a Deus, mais uma vez se achando a pessoa inadequada.
Deus, eu não tenho talento para isso que o Senhor está me pedindo para fazer. Agora eu quero ver. O Senhor que me fez, e o Senhor me fez assim, o Senhor não me deu esse talento, e agora o Senhor está mandando fazer uma coisa para a qual eu não tenho, eu não sou adequado. Olha a argumentação de Moisés, até o ponto que Moisés chegou. Né? Ele expressa duas realidades em sua vida. Primeiro, ele nunca havia sido eloquente. Será que ele ia começar a ser eloquente de uma hora para outra? Segundo, se ele era fraco no discurso, tinha a boca e a língua pesada. Alguns acham que ele gaguejava. Então Moisés estava tentando convencer a Deus de que ele não tinha condições alguma para realizar a tarefa, porque ele era fraco no falar, fraco como diplomata, fraco orador para convencer a Faraó. E Moisés sabia que Faraó era um excelente político e que ele teria que conversar com Faraó no sentido de convencê-lo. O que vocês acham disso? Qual o comentário que vocês fazem? O que vocês acham que Moisés está aqui? Qual a aplicação que vocês fazem aqui quando Moisés diz isso para Deus? O erro de Moisés está na falta de confiança, é claro. Mas de que maneira agora essa desconfiança revela? Depois de todos os sinais que Deus deu, Moisés ainda tem esse último argumento. Deus, eu não sei falar. Nunca soube. E não vai ser agora que eu vou ser, depois de 80 anos, que eu vou aprender. Vocês não acham que Moisés está aqui ainda? Moisés ainda não tinha entendido a natureza da obra. Porque ele pensou que o que iria fazê-lo vitorioso naquela missão era a sua capacidade de falar. E ele estava ainda apoiado em quê? Em si mesmo. Concordo? Não, o que vai tirar o povo do Egito é a minha argumentação. E eu não sou bom de argumento, Senhor. Eu conheço o Faraó. Né? Eu sei como que ele é. Pois não. Por quê? Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, é o próximo ponto. Será que foi porque ele tinha dificuldade? Pois é o próximo passo. Vamos chegar lá. Vamos pensar um pouquinho. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes também nós não temos mais ou menos esse argumento com Deus? Principalmente na obra de evangelização. Às vezes é porque a gente ouve alguém falar muito bonito e a gente fala assim, eu não vou dar conta de falar igual ele nunca. Não é? E a gente esquece da natureza da obra. Não é o pregador que convence. Não são as palavras bonitas que convencem. Eu já contei para vocês aqui a história. Eu acho que eu contei, sim. Né? E se eu já contei para vocês, me perdoem. Deixa eu contar de novo. Eu estava fazendo uma série de palestras sobre dons espirituais e falei sobre a importância da gente evangelizar e tal, incentivando. E uma senhora, muito, muito simples, ouviu aquela mensagem e terminou o culto e falou, pastor, será que eu posso evangelizar? Eu não tenho escola nenhuma, não sei falar direito. E eu falei para ela, a senhora pode sim. A senhora pode, a senhora está falando comigo, a senhora está conversando, a senhora pode sim. Mas foi uma conversa rápida. E a série de estudos continuou, e aquela mulher sempre presente, Dona Elza. E um dia a Dona Elza chegou radiante na igreja, chegou um pouquinho mais cedo, falou, pastor, depois do culto eu quero conversar com o senhor. Então, terminou o culto, ela veio ansiosa conversar comigo, e veio me contar de um episódio acontecido no bairro dela. Que um senhor estava doente, uma família lá tinha um senhor doente.
E alguém contou para aquela família que tinha uma crente que morava ali. Então ele falou assim, olha, a Elza é crente, chama ela para fazer uma oração. E disse que ela foi. E ela falou para mim, pastor, eu fui, porque eu não tinha outro jeito. Como é que eu vou falar não? O povo, eles conhecem, é a única crente aqui, eu saio de Bíblia no braço. E eu fui, pastor, tremendo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? No meio do caminho eu fui. Cheguei lá, pastor, fiz uma oração. Eu falei, e aí, dona Elza? Falou assim, não há de ver que o homem foi curado, pastor. Na simplicidade dela, falou assim, não há de ver que o homem foi curado, pastor. E ela falava assim, gente, radiante. Eu falei, é mesmo, dona Elza? Deus usou a senhora para curar o homem. Ele falou, pastor, o homem está bom, bom. Eu falei, e aí, dona Elza? Eu falei, agora, pastor, tudo quanto é doente no bairro, eu tenho que ir orar. O povo agora me chama. Eu falei, está vendo, dona Elza? Olha o ministério da senhora. E, passado um tempo, ela veio me contar outra experiência. Ela falou, pastor, Deus está me usando, hein? Deus está me usando. E eu brinquei com ela, falei, a senhora só vai ser irmã de oração da igreja. O povo fica indo nas irmãs de oração aí, agora a senhora vai ser irmã de oração na igreja. Vou mandar ir atrás de senhora, hein? Ai, pastor, não brinca não e tal. Eu não sei falar. E papá falou, mas, pastor, tinha um casal lá perto da minha casa, e o marido ficou doente e me chamaram lá para orar. Eu fui. E cheguei lá, pastor, a mulher tratando o homem de qualquer jeito. A mulher não cuidava do homem direito. Aquilo foi me incomodando, porque o homem doente na cama, mas a mulher tratando ele de qualquer jeito, sem carinho, sem amor. E aquilo foi me incomodando. Aí um dia eu chamei ela, falei assim, olha aqui, minha filha, o que é que está acontecendo? E ela falou das mágoas dela com o marido, e que agora o marido estava doente, que não tinha outro jeito, que ela tinha que cuidar daquele homem na cama. E ela disse que então começou a ministrar na vida daquela mulher, que ela deveria perdoar o marido. E foi falando de Jesus para ela, que ela deveria perdoar o marido dela. Ela falou, pastor, e enquanto eu falava com ela, a minha história vinha na minha cabeça, porque quantas vezes eu quis matar aquele miserável do meu marido, chegando bêbado em casa. E até hoje, pastor, o senhor sabe que muitas vezes eu não venho na igreja porque ele chega bêbado, ele não deixa eu sair de casa. E ao mesmo tempo que eu falava para aquele homem, pastor, para aquela mulher, eu lembrava de mim, pastor, na minha casa. Eu não posso ter ódio do meu marido com tudo que ele faz comigo. E eu fui falando para aquela mulher, ela começou a chorar. E enfim, pastor, os dois estão lá, uma maior maravilha. Ela agora está cuidando bem dele, perdoou ele, os dois estão uma graça lá, cuidando do outro. Ela falou assim, pois é, pastor, bem que o senhor falou que Deus usa a gente. Gente, a dona Elza mal sabe escrever o nome dela. Mal. Nunca teve o privilégio de uma escola. Uma mulher que andava de uma maneira muito simples. Muito simples. Eu estou falando isso para vocês entenderem. Né? Eu nunca vi a dona Elza com um sapato mais caro. Ela só andava de chinelo de dedo. Eu acho até que ela poderia. Mas tão simples que ela era. E Deus usou aquela mulher, estava usando aquela mulher de uma forma surpreendente. Por quê? Porque a obra é espiritual. Ela não sabia falar direito, mas ela se colocou nas mãos de Deus. Né? Ela se colocou nas mãos de Deus e Deus usou. Moisés pensou que a obra estava apoiada no recurso humano. Esse é um erro que nós temos. Quando Deus coloca diante de nós uma tarefa, a primeira coisa que a gente pergunta é essa, quem sou eu para essa tarefa? Quem sou eu? Eu não sei o que falar. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, eu não evangelizo, porque eu tenho medo das pessoas me fazer pergunta que eu não sei responder. Mas olha o que Deus responde a Moisés, meus irmãos, e a resposta de Deus para cada um de nós. Né? Quem fez a boca do homem, Moisés? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Irmãos, que benção isso aqui, hein? Isso é para nós. Vai que eu serei com a tua boca. Agora, vai. Porque se Moisés não vai, meus irmãos, para que Deus iria dar para ele palavras certas? Deus só vai dar a palavra para mim, para você, se a gente for. Enquanto a gente ficar no banco achando assim, Deus, me faz essa pessoa capaz, depois eu vou. E Deus falando, não é assim. Vai, e indo,
eu vou te dar a capacidade. Vai indo, o meu poder vai se manifestar através da sua vida, mas você tem que ir, você tem que falar. O Novo Testamento é desse jeito, né? Deus falou para os discípulos, ide por todo mundo. É indo que eu vou usar vocês, e os sinais vão acompanhar os que creem. A palavra é clara, os sinais vão acompanhar os que creem e os que falarem em nome do nosso Deus. Vai que dá certo. Mas a gente tem que ir. Então Moisés está ainda nesse debate, dialogando com Deus. Eu nunca fui eloquente, eu não sei falar. Moisés pensa que finalmente a sua relutância venceu a persistência de Deus. Como pode Deus dizer algo contra uma incapacidade pessoal? Aquilo era um fato em sua vida. E quem poderia mudar? E a resposta de Deus para Moisés foi esta: quem fez a boca do homem, quem fez o mudo, o surdo, o cego, não sou eu, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca. Nessa resposta para Moisés, Deus está dizendo que não há nenhuma incapacidade humana que ele não possa reparar ou consertar. Deus é criador. Moisés é criatura. Deus não somente iria ajudá-lo a falar, como também iria ensiná-lo sobre o que dizer. Deus é Senhor, Moisés o servo. Assim, uma vez mais, Deus chama Moisés para ir e diz, vai, pois, agora. Qual foi a resposta de Moisés? Depois disso tudo, qual foi a resposta de Moisés? Versículo 13. Na Bíblia, na folha também tem. Então, Senhor, agora pode me mandar que eu vou? O que ele disse? Deus, eu não sou a pessoa certa, o Senhor errou, manda outro. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. O que aconteceu então? Versículo 14. Aí, Tiago, nós entramos na sua questão. Então a ira de Deus se acendeu contra Moisés e ele disse. O que Deus disse? Eu vou usar o seu irmão, e ele vai falar através de você. Por que Deus usou Arão? Foi porque Deus não era capaz de transformar Moisés? Ou foi porque Moisés foi duro demais? A resposta é óbvia, né? Deus não era capaz de transformar a boca de Moisés, mas Moisés quis até o último momento. Ele disse, não, Senhor. E Deus falou assim, você vai, só que eu vou tirar o privilégio, eu vou tirar um privilégio seu, mas você vai. Se o problema é esse, então Arão vem aí ao seu encontro, ele vai se alegrar quando te ver, e ele vai ser agora o seu porta-voz. Interessante, gente, é que mais tarde, Arão, à medida que o ministério de Moisés vai crescendo, Arão vai sumindo. Você observa que no final já do ministério, você não vê falar em Arão. Por quê? Moisés foi recobrando a sua confiança. E Deus, na sua misericórdia, foi dando novamente para ele o privilégio dele ser o porta-voz e falar. Outra coisa que eu acho aqui que vale para nós aplicarmos. Moisés ia aprender a importância do companheirismo. Você já pensou que coisa complicada? Todos os dias Arão ia até Moisés até Arão, falou, Arão, Deus falou isso. Vai lá e fala para o povo. Que situação, né? Então, o companheirismo também era uma coisa que Moisés ia aprender. Talvez isso tenha livrado Moisés de ficar muito isolado, né? Vocês já pararam para pensar em Moisés como líder? Pensando em Moisés como homem que ele era, como eu e você? Imagine você no lugar de Moisés. Irmãos, eu já fiz esse exercício e vou dizer para vocês, hein? Não
eu acho uma coisa fantástica aqui o que Moisés, com todos os defeitos de Moisés, porque aqui a gente fica assim, Moisés não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, ficou pedindo prova a Deus, a gente fica apontando a relutância de Moisés, mas veja bem, depois disso tudo, o que Moisés fez? Versículo de número 18. Saindo Moisés, voltou para o seu sogro e falou o quê? Estou voltando para o Egito. Chegou lá, falou com a sua mulher, arrumou o jumento e voltou para o Egito. Quer dizer, com toda relutância, Moisés ainda foi obediente a Deus. Com toda relutância, ele foi obediente a Deus. Né? E, finalmente, mais uma vez, a graça de Deus venceu. A ira se manifestou por causa da relutância de Moisés, mas a graça de Deus foi maior do que a ira. E Moisés, então, segue a direção de Deus e leva com ele a sua vara, o seu bordão. O texto nos diz aqui, né, aí, versículo 20, que Moisés tomou a sua mulher, os filhos, fê-los montar no jumento, voltou para a terra no Egito, e o texto faz questão de dizer que Moisés levava com ele o seu bordão, que era para fazer os sinais que Moisés deveria fazer. No versículo 2, Deus pediu a Moisés aquilo que estava na sua mão. Era simplesmente uma vara utilizada por pastores de ovelhas. No versículo 20, essa vara é transformada agora na vara de Deus. O pouco é muito quando está nas mãos de Deus. Amém? Vamos concluir com 3 conclusões. Primeiro, a nossa persistente relutância, à semelhança de Moisés, em assumir responsabilidades no servir a Deus e aos nossos semelhantes, e a extraordinária paciência de Deus, respondendo cada uma das nossas objeções. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, como nós somos relutantes, não é? Com todos os sinais, gente, Moisés ainda foi relutante. E será que também nós não temos também a mesma capacidade de relutar contra a vontade de Deus às vezes? Deus fala, Deus manda sinal para nós de todo jeito e a gente continua na desobediência. Você já parou para pensar que às vezes essa nossa relutância, ela é uma coisa tão forte que as pessoas ao redor percebem e nós não percebemos. Você já deve ter um amigo assim, que você falou assim, não é possível, até quando fulano vai sofrer para aprender? Já ouviu? Já falou isso de alguém? Fulano está sofrendo e está todo mundo vendo que é a dureza do coração dele, mas ele continua. A pessoa está morrendo, a pessoa está sofrendo, e ele continua duro. Todo mundo percebe, mas ele não. Então, a relutância é algo com a qual nós precisamos lutar, a nossa desobediência, a nossa dureza para obedecer a Deus. Deus fala, 1, 2, manda pessoas. Já aconteceu com você de você estar duro numa posição e você sabe que não é a vontade de Deus, mas você está duro. Você coloca um CD no carro, aquele CD fala exatamente aquela situação. Já aconteceu? Você liga o rádio, exatamente o rádio está falando daquilo. De repente alguém para você na rua e fala assim, ó, Deus mandou falar isso para você. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Quer dizer, Deus dá sinal de todo jeito. Fora o fato de que a desobediência vai nos levando cada vez mais para o buraco. Né?
e nem assim. Então, a nossa relutância é uma coisa que nós precisamos orar. Jesus, próximo à sua morte, ele relutou, mas a sua relutância foi muito curta, rápida, né? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas, todavia, faça a tua vontade. Que exemplo maravilhoso de alguém que cedeu à vontade de Deus. A maravilhosa manifestação do caráter de Deus em cada situação, se revelando a nós como Deus todo-poderoso e também como Deus pessoal, que nos chama e nos sustenta em todo o processo. Se você abraçar uma obra de Deus, se você abraçar um projeto que você entende que é de Deus, você pode ter certeza, você pode ter todos os problemas do mundo, mas Deus vai estar com você e vai te sustentar até o fim. Quando nós abraçamos a obra de Deus e começamos um projeto de Deus, em nenhum momento Deus disse que nós não vamos ter problemas, né? Moisés teve muitos problemas. Logo quando tirou o povo do Egito, ele teve problemas sérios. Mas em todo momento Deus sustentou Moisés. Todo momento, até o final da sua vida. Então esse é o caráter de Deus. Pois não, Tiago? Filipenses 2. 3, 2, 13. É Deus quem efetua em vós, tanto querer como... É coisa maravilhosa, hein? Maravilhosa. Esse é o versículo chave. A obra é de Deus. E é Deus quem vai mover o seu coração e quem vai levar você a realizar. Boa palavra. Terceiro e último lugar. A semelhança de Moisés e tantos outros servos de Deus no passado. Deus continua perguntando a cada um de nós: que é isso que tens na tua mão? Que é isso que tem na tua mão? Você viu a pergunta de Deus a Moisés, no capítulo 4, versículo de número 2? Que é isso que tem na sua mão? Ou seja, Deus quer usar aquilo que você tem na mão. Deus não quer usar aquilo que Ele não te deu. Ele vai usar o que você tem. O que você tem que pode ser usado por Deus? Vamos pensar em algumas coisas? Para a gente concluir, o que você tem na mão que pode ser usado por Deus? Eu tenho a resposta, mas eu quero que vocês me ajudem a gente a pensar. O que você tem? Isso é uma pergunta pessoal. O que você tem que você poderia usar para Deus? É Deus fazendo essa pergunta. O que é isso que você tem na mão? Então você olha para você e o que Deus te deu que pode ser usado? Oi? Autoridade. O que mais? Tem uma coisa que Deus te deu que Ele não deu para ninguém. A Belosi falou autoridade, e está correto. Agora, autoridade Ele deu para todos nós crentes. Agora, tem uma coisa que Ele deu só para você, Belosi, e não deu para mim. Não deu para o Daniel, não deu para ninguém. Sim, cada um Deus deu um dom, mas não é o dom ainda que torna a gente diferente. Porque às vezes você tem um dom e eu tenho o mesmo dom. Caráter. A sua história é só sua. A sua história, as suas batalhas, as suas derrotas e as suas vitórias é o seu grande know-how. A sua autoridade e a sua experiência é a sua bagagem. Para entender melhor, vamos pegar um exemplo claro, bíblico, né? Quando Davi foi enfrentar o Golias, qual foi o argumento de Davi? Por que você acha que você é capaz de vencer Golias? Qual foi a resposta de Davi? Vocês lembram? Não, mas antes disso, Davi foi argumentar, ele argumentou.
Isso, Wilson. Eu tinha matado o quê? Não, eu já matei o leão e o urso. Então, agora eu vou matar ele. O Deus que me deu a experiência de matar o leão, o Deus que me deu a experiência de matar o urso, é o mesmo Deus que vai me levar à vitória. Quer dizer, Davi usou a sua própria experiência, que ninguém tinha. A sua formação de vida, a sua história com Deus. Ninguém tem. E isso é um trunfo, vamos dizer assim, né? Um valor enorme, que ninguém tem igual o seu. As suas experiências espirituais, sua formação espiritual e a sua formação intelectual, ninguém tem. O seu testemunho de vida, ninguém tem. Sim? Tá, ok. A Célia precisa pegar o ônibus e está saindo, viu, gente? O que mais que nós temos? Que é isso que você tem na mão? Eu já falei quase tudo, né? Agora são coisas pessoais e particulares. Tem coisa pessoal e particular. Né, que você tem. Talvez um diploma de uma faculdade. Talvez uma profissão que você se tornou craque. Hoje nós estávamos olhando aqui, Tiago, para fazer a pintura do templo, e alguém lembrou de você. Falou, pastor Tiago é o craque nesse negócio. Quer dizer, esse é um trunfo dele. Ele é especialista nisso. Então, tem coisas que na vida nós vamos nos tornando especialistas. Você faz aquilo bem feito que ninguém faz, meu irmão. Se não tiver nada na mão, será? Será que existe alguém que não tem nada na mão? É. Sim. É. Ele te pediu. E você deu. Isso aí. E o que você tinha na mão era a fé. O Tiago está contando a experiência aqui de que um pastor falou para ele que precisava de um saco de cimento, ele não tinha dinheiro para comprar um saco de cimento. O reverendo João pediu a ele um saco de cimento, ele não tinha dinheiro para comprar um saco de cimento. E ele foi embora para São Paulo com isso na cabeça. Aí ele abriu a Bíblia e Deus falou para ele, Deus efetua em vós o querer como realizar. E passou 2 semanas, ele deu 100 sacos de cimento. Então, o que você tinha na mão? Fé. E esse é o nosso problema, nós queremos um negócio, entendeu? Vocês estão conseguindo me pegar? O que você tem na mão? Você fala assim, não tem nada, não. Você tem sim, você tem fé, você tem autoridade, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a sua capacidade, você tem o dom que a Dulce falou. Que aí quando a gente vai para o dom, então, aí que a gente não tem desculpa mesmo. Que a Bíblia diz que Deus deu um dom para cada um. Então, o que é isso que você tem na mão? Ah, alguma coisa eu tenho, alguma coisa eu sou bom para fazer, alguma coisa eu vou me destacar, sou bom para fazer. Eu lembro que eu estava como preletor no acampamento de jovens em São Paulo, junto com o pastor Batista. Eu achei muito interessante, porque eles fizeram um sorteio para quem que ia limpar o acampamento e colocaram todos os jovens. E aí todo dia tinha um sorteio, quem ia lavar banheiro, quem ia limpar o pátio, quem ia arrumar as cadeiras. E aí, eu mais o pastor falamos assim, pode pôr o nosso nome, que nós vamos ajudar. E aí saiu nós dois para lavarmos o banheiro. E eu falei, pastor do céu, não sei nem onde começa. Ele falou assim, deixa comigo que eu sou craque nisso. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu trabalhei na rodoviária há muito tempo, lavando o banheiro da rodoviária. Eu falei, pastor, e aí, o que eu faço? Ele falou, só joga água e assiste.
Gente, que banheiro bem lavado. Que banheiro bem lavado. E aí depois nós demos esse testemunho para a igreja, e os moços falaram assim, aquele banheiro estava diferente mesmo, nós ficamos até com vergonha de sujar depois, de tão limpo que estava. Às vezes um banheiro que você lava dá um bom testemunho. E a gente fica procurando, né? Não, eu não sei cantar, eu não sei fazer igual o Alisson, pegar um violão, cantar e depois pregar, não sei fazer isso. Eu não sei orar bonito igual a Belozinho. Não, calma. Tira isso da sua cabeça. O que é isso que você tem na mão? É o que você sabe fazer. Não é o que você vai fazer o que o outro sabe. É o que você sabe, o que você é bom. E assim por diante.